Um Pod Manejo, um podcast onde a análise do comportamento reúne a psicologia e a psiquiatria para intervisão, com reflexões e debates para o consultório, para supervisões e para a vida. Vem manejar com a gente. Sejam muito bem-vindos a um Pod Manejo. Mais um episódio, hoje, relacionamentos abusivos e a clínica comportamental. Começamos isso numa construção do amor lá no Congresso TCR, falando sobre vários aspectos do amor, e para abrilhantar esse episódio, além de Marília Zampieri, recebemos Raquel Deperon. Olá, Raquel. Oi, Lucas. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de hoje, mais um episódio de um Pod Manejo. Hoje estamos aqui com a Raquel Deperon. Raquel, nossa amiga querida. Raquel é psicóloga, formada pelo Centro Universitário Hermínio Meto, a FHO em Araras. A Raquel também é especialista em terapia por contingências de reforçamento pelo ITCR Campinas. É daí que vem nossa amizade, nossa parceria. Raquel sempre envolvida com as atividades de supervisão, as aulas no curso, palestrante no Congresso Brasileiro de TCR, em todas as edições, né, Raquel? Todas elas. Atualmente, a Raquel é psicoterapeuta, coordena o Núcleo Afeto, um núcleo de psicoterapia e formação de psicólogos na cidade de Limeira, em São Paulo. Raquel, seja muito bem-vinda e acrescente aí suas outras credenciais, por favor. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marília. Queria agradecer primeiro o convite. É muito gostoso estar aqui com vocês, né, que são amigos, que a gente se sente confortável, e também de falar de um tema que eu gosto tanto. E eu sempre agradeço por poder falar do jeito que eu falo, né? Então, quando eu sou convidada para fazer alguma coisa, eu gosto de agradecer por isso, primeiro, porque eu falo de um jeito bastante informal, e segundo, que eu trago também algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente falar de relacionamento abusivo. E quando tem essa permissão, eu fico com o coraçãozinho mais quentinho ainda, né? Então, acho que é isso, né? Essa apresentação acho que foi ótima. O que mais que eu pensei de falar? Eu também sou casada, eu também gosto de dançar, né? Eu danço desde que minha mãe falava que eu aprendi a andar, eu comecei a dançar. Então, gosto muito, né? Não tenho o corpite da bailarina que tá, né, talvez idealizado nas pessoas, mas danço. E gosto muito de falar desse tema. E um pouquinho do que eu queria dizer, eu juro que eu não vou me estender, mas você pode falar para eu ficar quietinha também, irmã? Porque eu sempre fui pensando assim, por que esse tema foi me interessando, né? E eu acho que tem muito a ver um pouco com a minha história de vida. E eu queria só falar um cadiquinho. Eu sempre me interessei muito em estudar na psicologia essa questão de violência e essa questão de desigualdade, né? Eu, desde pequenininha, eu morei por muito tempo num bairro lá na minha cidade, em Limeira, que é um bairro periférico. Mas eu não era menina periférica. E isso, por muito tempo, foi uma bagunça na minha cabeça. Eu morava nesse bairro periférico porque minha família tinha um restaurante nesse bairro, né? Então, eu saía de casa cedinho para ir na escola católica particular, que eu estudei a vida inteira, né? Eu morava numa casa confortável e tudo mais, e voltava ao meio-dia e brincava com os amigos na rua, que eram muito diferentes de mim. E quando eu fui na faculdade foi o processo que eu fui entendendo isso, por que isso me chamava tanta atenção. E muitas coisas que eu questionava, né? Então, por que a gente está no mesmo lugar? Por que ele é meu amigo? Ele é meu parceiro, né? E eu vou estudar naquele lugar e eu nem sei se ele estuda. Eu vou fazer aula de balé e eu acho que ele não tem nem sapato direito, né? Então, essa coisa da desigualdade em vários cenários sempre foi me chamando muita atenção, né? Então, eu acho que estudar relacionamento abusivo, estudar gênero, eu acho que também tem isso. Ai, bati no microfone. Também tem isso, né? Eu acho que tem essa coisa da minha história, né? De entender um pouco da minha história, que por muito tempo foi uma confusão. Em que lugar que eu tô, né? Que bacana, uma delícia ouvir isso. Não conhecia ainda essa parte da sua história. E eu acho que isso explica até o que te levou para a psicologia. Antes até, né, da escolha que a gente faz, uma vez escolhendo a profissão, depois a gente já falou aqui em episódios anteriores sobre escolher abordagem, escolher uma temática sobre a qual a gente se debruce para estudar um pouco mais, e muito gostoso. Eu acho que isso traz eu acho que uma das suas características profissionais, que é justamente a espontaneidade.
verdade, é isso que que você gosta de poder falar e faz isso de uma forma muito boa, né? A gente tem uma riqueza que foram os minutos antes de a gente começar. Uhum. Então aqui, no nosso primeiro episódio, Pedro Faleiros foi seu professor lá no Centro Universitário Uhum. Hermínio Ometo, e você estava contando que ele foi um dos que te ajudou a trilhar o caminho na análise do comportamento, né? Eu falo que o Pedro salvou minha vida. Porque no começo da faculdade, eu tinha um encantamento pela psicanálise. Nada contra, sabe, gente? Pode gostar, tá tudo certo. Mas eu tinha um encantamento muito forte pela psicanálise, tirava notão, sabe? Mas quando eu tive aula de análise do comportamento com ele, fez muito sentido essa questão do ambiente, né? Essa coisa de que, tá, então é o lugar que eu ocupo, que eu ocupei, a minha história de aprendizagem, o meu ambiente, que faz com que eu me comporte de X ou de Y maneira, né? Não é assim tão simplista, né? Mas, nossa, fez muito sentido, assim, como a galera fala, explodiu minha cabeça. Nossa, isso faz muito sentido, essa questão da aprendizagem social. E aí eu falo que, até hoje eu falo, se não fosse o Pedro... Não. E o Pedro ainda com o enfoque especial dele de estudar comportamento e cultura. Sim. Que ele também contou pra gente e a gente consegue saber acompanhando aí a carreira dele. Ô, gente, isso faz 18 anos que eu formei, né? Mais 5 de faculdade. Então, eu era uma menina, mas Pedro também era um menino. Então, eu acho que ele era bem recém-formado, assim, sabe? Que legal. Então, foi muito legal. Foi muito bacana ter essa experiência com ele. E eu tenho muita admiração, porque ele é um baita profissional, um baita professor, baita pesquisador. E eu vou terminar esse trecho aqui contando que você falou ainda mais um pouco disso. Você disse que estava assistindo uma série nesses dias, né, Marília? A gente estava conversando nosso enriquecimento de comportamento cultural, né, nossa cultura. E você contou que o seu trabalho de TCC também foi sobre um aspecto de violência, foi isso? Isso, foi. Foi um trabalho que foi uma análise do documentário Ônibus 174, mas ele não foi na análise do comportamento. Tanto é que eu não tirei 10, porque a banca falou que tinha um ranço de behaviorismo. Né, tirei 9,6, foi uma frustração pra mim, tá, gente? Queria muito 10. Né? E quando ele falou, tem um ranço de behaviorismo a uma pessoa da banca, eu falei, claramente que tem, querido. Que bom, fico muito feliz por isso. Mas depois, em um dos congressos do ITCR, eu apertei a tecla SAP, e aí, já que tinha um ranço, eu coloquei um monte de behaviorismo, né? E daí do que você estava falando, né? Esse ônibus 174 é a história lá do Sandro Barbosa do Nascimento, né? Que foi um moço que sequestrou um ônibus e foi uma comoção, né? Eu lembro, né? Eu acho que eu era jovenzinha, assim, adolescentinha, acho que foi 2002, 2000. Não sei, por aí, 2004, por aí que foi esse episódio. E foi bem no dia dos namorados. Né? Então, foi uma data, assim, que marcou muito, né? E quando eu fui estudar e entender essa questão toda, o Sandro tem uma história de vida recheada, assim, de todos os aversivos possíveis e imaginários. Né? Acho que isso daria até um episódio do podcast pra gente falar, né? E ele foi vítima não fatal da chacina da Candelária. E a série que eu assisti foi lá Os Quatro da Candelária, né? E é bastante triste, é bastante pesado. E eu acho que para mim tem essa função também por conta dessa história de vida, né? Nesse lugar que eu cresci com todos os meus privilégios, porque eu estava cercada do que poderia ser ruim para mim estando ali, né? Eu vi muitos amigos. Eu tenho lá uma pessoa que é um amigo, né? Que ele fala, você virou doutor e eu virei bandido. Né? Você foi para a faculdade, eu fui para a prisão. Né? Então, os meus privilégios me cercaram mesmo, e me deram muitas possibilidades, né? Então, eu acho que me causa uma comoção grande, porque eu vivi bastante disso, né? Por um tempo, assim, da minha vida. Então, meu pai ainda mora nesse bairro, então às vezes eu revisito, assim, né? Porque ele ainda tem restaurante e tal. Então, às vezes eu tô ali por perto e sei das histórias, né? Então, é algo que me pega bastante e o meu interesse por estudar isso na psicologia foi sempre muito claro. Né? Gente, que começo, hein? Uau, surpreendente. Surpreendente. E aqui eu vou fazer algumas ressalvas. Acho que dos temas, a gente tem escolhido temas muito ricos para a nossa prática, para quem é supervisor, para quem faz consultório, para quem
tá no cotidiano mesmo atuando. Então, esse tema, volto a dizer, a gente não está fazendo diagnóstico, Sim. a gente está tendo um cuidado ético de, se você se identificar com uma condição parecida com que a Raquel, principalmente, for abordar, que você procure atendimento, que você procure ajuda. Aqui é uma função nossa mesmo de discussão. Isso, se tiver algum cliente, se tiver algum paciente assistindo esse episódio, ou se tiver algum profissional também que esteja vivendo uma condição parecida. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo elemento que eu queria fazer hoje, muitas vezes no final do episódio eu acabo não sendo tão direto em agradecer. Então, acho que diretamente a Marília eu tenho feito os agradecimentos, né, da nossa bela trajetória desse ano. Quem fica junto com a gente todo o tempo, tirando foto, fazendo a nossa mídia, ajudando, é a minha esposa, é a Angelina, que tá junto, Angelina Romano, então esse agradecimento. E a gente grava num estúdio que chama Razap, e junto com a RGB. O Gabriel e o Rafael, que estão juntos com a gente desde o primeiro episódio, desde 17 de dezembro do ano passado, quando a gente gravou. Então, acho que essa é uma equipe fixa aí que a gente tem, acrescentando a Mel, que faz os funcos, que estão ali representando todos o pessoal que já participou desses episódios, e tem as nossas canecas. A caneca tem algumas pessoas que já fizeram, a gente não vai conseguir citar todo mundo, mas as canecas que ficam aqui de presente para o pessoal. Então eu não queria deixar de agradecer, além dos participantes, todo esse time que faz isso acontecer, um Pod Manejo acontecer nesse um ano. Bom. Muito bem, e também agradecemos aí pela Raquel e pelo Núcleo, que compartilha nosso conteúdo, é um parceiro querido aí do Pod Manejo, então seguimos aí nossa parceria. Muito bem. Marília, vamos começar então agora um pouco mais direto, pedindo para a Raquel. Você quer começar a pedir para a Raquel contar um pouco dessa entrada dela? Isso, vamos lá, Raquel. Então hoje a gente tem muito para ouvir de você, estamos curiosos aí, e eu acho que, como todo analista do comportamento, a gente vai tentando programar etapas. Vamos começar com alguns conceitos introdutórios, né, que não tem nada de simples, mas que são pré-requisitos para a gente entender o que você vai nos apresentar depois. Então, você já foi contando aí da sua trajetória, né, da sua escolha pelo tema. Como é que a gente começa a entender, então, os conceitos que são básicos aí para a gente começar a falar do tema dos relacionamentos abusivos? Então, acho que primeiro a gente precisa caracterizar o que é um relacionamento abusivo, né? Eu acho que como é um tema novo, a gente está falando sobre isso há pouco tempo, né? Mas é um problema antiguíssimo. Né, as pessoas não sofrem relacionamentos abusivos agora, né? Ah, não, é novo, né? Não. Então, a gente precisa tomar cuidado para não colocar tudo no mesmo pote de relacionamento abusivo, né? Então, eu trouxe aqui as minhas colinhas, porque é muita coisa que eu tenho que falar. Mas pensar, então, primeiro nessa conceituação de relacionamento abusivo, né? É quando nós vamos pensar no excesso de poder que um parceiro tem para controlar o comportamento do outro parceiro, né? E aí, via de regra, nós vamos falar de uma relação desigual entre abusador e a vítima. E sempre que eu falo disso, as pessoas falam assim, mas por que você fala o abusador e a vítima? Violências acontecem entre homens com homens, mulheres com mulheres, homens com mulheres, mas a gente tem aí dados, né, de pesquisa, de mídia e de tudo, e a questão cultural, que nós vamos falar depois, que nesses casos, né, a grande maioria, os homens são os abusadores e as mulheres são as vítimas. Ah, Raquel, mas eu conheço um caso, sempre acontece, mas eu conheço um caso da minha vizinha que ela é abusiva com o marido dela. Me conta qual que é esse abuso. Ah, ela é muito ciumenta. Entendi. Então, esse ciúme, a gente está colocando no potinho de abuso, né? Que abuso que nós estamos falando, né? Então, que violências que nós estamos falando, né? Então, tem essas nuances e essas diferenças, né? Tem essa questão de que um relacionamento abusivo, ele vai causar danos para a saúde dessa mulher, né?
para a integridade dela, para a autoestima dela, para o corpo dela, para o desenvolvimento dessa pessoa, né? Tem pesquisas que falam que mulheres que estão em relacionamentos abusivos, elas têm dificuldades no mercado de trabalho e no trabalho, porque muitas vezes ela não consegue ter uma ascensão, uma promoção, porque tem algumas coisas do relacionamento que não permitem com que ela se desenvolva ali. Então, é um problema geral, né? Que não se dá só numa relação conjugal, né? E aí, pensando um pouco na questão cultural, por que nós vamos falar que os homens são os abusadores e as mulheres são as vítimas? E aí, gente, não odeio todos os homens, não odeio os homens, como eu falo, eu casei inclusive com um, né, e casaria de novo, porque ele é muito maravilhoso. Mas vivemos numa cultura ainda que fala que, ok, né, os homens agredirem mulheres e culpabiliza as mulheres pela agressão. Eu moro numa cidade que é menor do que Campinas, né? Limeira, pertinho aqui, mas é menor do que Campinas. Eu falo de lá porque eu acompanho mais lá, né? Esse ano nós tivemos 3 feminicídios. Para uma cidade que não é uma cidade, né? Então, e o último, desculpa falar isso no sábado de manhã, né, gente? Queria estar falando de um negócio mais legal, ouvindo um pagodinho. Mas o último, com requinte de crueldade, assim, gigantesco, né? E eu estou dizendo porque saiu na mídia, então acho que tudo bem a gente falar sobre isso, né? De um casamento que eles estavam casados há mais de 30 anos, né? Com 3 filhos. E esse homem, ele esfaqueou, né? Deu 10 facadas nessa mulher na frente do estabelecimento comercial dela, né? De uma conquista que ela tinha realizado há pouco tempo, né? Então, então é uma cidade muito pequena, assim, né? Uma cidade tão grande quanto Campinas, mas que acontece. Eu não sei como que estão os números aqui, né? Eu poderia até ter visto isso. Mas quando a gente fala de uma agressão que um homem comete com uma mulher, chega nesse escalonamento, né? A gente não vê isso acontecendo ao contrário, né? Ou não vê com tanta frequência, né? E quando acontece, culturalmente, mas o que ela fez? Eu ouvi dizer que ela estava traindo ele. Eu ouvi dizer tal coisa. Coitado, ele gosta tanto dela que ele não deu conta do fim do relacionamento. Se uma mulher faz isso, né, se fosse ao contrário, louca, destemperada. Você acha fazer um negócio desse? Como que vão ficar essas crianças? Né? Então, o nosso julgamento enquanto sociedade é diferente, né? Se fosse numa outra relação. Raquel, e você está dizendo que, assim, da gravidade, e aqui, óbvio, é o extremo, essa é o desfecho, mas existe uma graduação. Isso. Né? Então, as consequências você já citou, inclusive uma que é indireta, que você vê um desfecho de alguém que tem um prejuízo na qualidade do trabalho. Então, você podia falar um pouco dessas consequências, assim? Sim. Conta um pouquinho dessas consequências. Quando essas mulheres procuram a gente em psicoterapia, elas não vão chegar falando assim, estou vivendo um relacionamento abusivo, né? Então, muitas vezes, da maioria das mulheres que eu recebo, sou muito ansiosa, né? Acho que eu tô meio deprimida. Não está acontecendo nada. Algumas mulheres, às vezes, quando saem de um relacionamento abusivo, né? E depois que ela consegue me contar isso. Minha vida tá muito boa agora. Por que minha vida tá muito boa agora e eu tô sentindo isso ainda? Né? Que talvez... eu já recebi clientes com encaminhamento de psiquiatras com estresse pós-traumático, né? E tem uma característica muito grande quando a gente pensa em relacionamento abusivo, né? Porque agora minha vida tá boa, mas eu ainda sinto tudo aquilo, eu ainda sinto aquela ansiedade, aquela tensão, né? Parece que alguma coisa ainda vai acontecer. Então, é assim que elas nos procuram. As consequências, por várias outras coisas que eu acho que nós vamos falando aí ao longo do tempo, mas as consequências eu perco muita coisa do meu social, né? Então, tem essa questão do trabalho, que aí eu tenho uma dificuldade grande de me dar bem nesse trabalho, né? E por que eu não posso me dar bem no meu trabalho? Não converse com o Lucas. Eu não quero que você converse com esse cara, né? E eu preciso trocar com o Lucas. O Lucas é um parceiro de trabalho, né? E aí eu evito o Lucas, eu não converso com ele, porque é um homem que pode ser um risco para mim,
né? Então, esse parceiro, ele tem esses comportamentos de me controlar, de controlar o meu comportamento, né? E aí eu não posso acessar. Prejudica a minha relação de trabalho, prejudica a minha relação social, né? Porque eu posso ter muitas coisas aí. Prejudica as relações familiares também, né? Então, traz muitas consequências nesse sentido. A gente não tem curso, você falou que a gente não está há tanto tempo, apesar das relações abusivas, os relacionamentos abusivos já estarem aí acontecendo há muito tempo, Uhum. né? A gente não tem tantos cursos. Essa é uma pergunta talvez que vale a pena. Hoje já tem especializações, hoje você fez que percurso para estudar? Para estudar isso. Acho que antes de a gente, Legal. até para fomentar aí o desejo de quem gostar desse cuidado, de quem quiser trabalhar. Então, conta um pouco disso. Eu fiz a especialização no ITCR, né? E pude, mesmo com esse nome, o Hélio tem muitos textos que nós vamos falar depois, que ele fala sobre esse tipo de relacionamento, mas a gente conhece o Hélio, ele não ia colocar relacionamentos abusivos, conceitos e práticas, né? Ele não ia colocar um texto desse, ele coloca outra coisa, mas tem muitos textos que ele fala de relacionamento abusivo, ele fala de ciclo de violência, né? Então eu fiz a especialização no ITCR. No ITCR eu conheci o Oswaldo e a Carla, né, do Perfeito. Impassex. E a Carla, em especial, ela fala muito, né, sobre relacionamento abusivo. Hoje ela fala também sobre a questão de trabalhar com o abusador, né, que, obrigada, não quero, tem quem faça, muito bom. A gente tem que entender o limite da gente, né? Sim. Sim. E fui fazer a especialização deles também, lá em 2017, 2018, eu acho. E, para mim, agreguei muito nessa questão teórica de aprender coisas, mas o que me deu uma segurança e um conforto bacana foi principalmente ver que eu poderia falar sobre isso. Porque antes, falar de gênero, parece que a gente não podia falar isso na psicologia, né? Porque era muito ativismo. Parecia que era só ativismo, né? E não era um recorte que a gente falava. Então, quando eu vi outras mulheres que eu admirava enquanto profissional também, por exemplo, a Carla, fazendo e falando, por que eu também não posso aprender com ela e falar, né? Perfeito. Então, ela fala muito sobre isso. Então, o Impassex me ajudou a entender muito essa questão dos relacionamentos abusivos. Hoje, tem a Não Era Amor, que é Tá bom. a Maribilha, que é também Isso, formada lá em no Piracicaba, ITCR. né? Ela tá lá em Piracicaba. Ela compõe também o time da Não Era Amor. Eles têm muitos cursos que vão ajudar o psicoterapeuta a entender, né? Também fiz, gostei muito, aprendi um monte de coisa. E o que eu gostei muito foi aprender com psicoterapeutas, mulheres, falando sobre isso. Tá. Né? E o que me fortaleceu vendo essas mulheres falando sobre isso, por que eu também não posso falar? Porque era uma vontade, né, de falar sobre isso. Eu quero falar de gênero, eu quero falar de feminismo, mas não pode falar disso, né? Mas por que não pode, né? Aí, quando a gente vai lá olhar pro nosso código de ética mesmo, tá lá falando que a gente tem que trabalhar com essas questões que controlam os comportamentos, que é papel do psicólogo, né? Não deixar com que as negligências e as violências aconteçam. Então a gente tem que falar sobre isso também. É claro, com uma forma toda amparada na teoria, né? Mas eu acho que foi isso que me deu essa vontade e essa possibilidade de falar, né? Então, uma abordagem que é ampla e possível, que é a TCR. Aí a formação em sexualidade, eu não lembro qual sexologia aplicada. Sexologia, isso, né? No Impassex. E aí você completa com Não Era Amor, você completa com a prática, com a discussão com outros psicólogas psicoterapeutas que estão trabalhando. Então foi Isso. Você foi assim moldando essa prática atual sua. E estudar essa coisa de gênero, nós vamos estudando muitas outras coisas, né? Desde maternidade, relacionamento abusivo, sexualidade. Então, acho que muitas referências vão chegando e eu acho que é importante. A análise do comportamento está produzindo muita coisa agora sobre isso, né? O que... eu não estou dentro do mundo acadêmico, né? Então, o que eu falo do recorte é ali da prática, do consultório. Mas o que
eu não via antes. Não sei se vocês viam tanto antes. Mas hoje a gente tá falando sobre isso. E eu, assim, fico felizona da gente poder falar sobre essas questões, né? E você tem feito, né, muitas iniciativas para isso. A Jaque de Limeira, a segunda edição que nós até divulgamos aqui no canal, eu tive a oportunidade de participar como palestrante, foi dedicada ao tema de mulheres e feminismo, não foi? Conta um pouquinho mais para nós. Isso, foi muito bacana. Essa segunda Jaque foi uma ideia, porque somos, a nossa comissão, o núcleo somos só mulheres, né? Não porque, de novo, a gente odeia homens, só coincidência, tá? Só mulheres, e todas as mulheres que também estudam muito essa questão de gênero e curtem. E aí, a Jaque, somos em 5, né, psicoterapeutas, eu, Amanda, Bia, Jéssica e a Lê. Vamos pensar sobre, fizemos em agosto, que é o mês do psicólogo, mas também é o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Vamos fazer esse recorte nessa, Jaque? Vamos colocar a análise do comportamento e essa construção e essa questão do gênero, né? E aí as meninas, as convidadas, a Marília, né? Foi a Marília, a Laísa, a Tasta, a Camila, vão falar do que elas estudam com esse recorte, né? E foi maravilhoso, assim, foi muito, pela experiência e a consequência que tivemos, foi muito bacana, né? Todo mundo gostou muito, foi muito bom. E foi uma satisfação para nós também da comissão. Foi bem bacana. Foi um evento muito de sucesso aí, em muitos sentidos. E você também tem grupos de estudos, né? Acho que encerrou uma turma agora, que vocês estudam também livros com a temática do feminismo. Isso, nós temos um grupo de estudo, que estudamos os livros, né, de feminismo, de análise do comportamento e outros que não são de análise do comportamento, mas eu falo que engrossa o caldo, é bom. E agora nós começamos um grupo de intervisão, sobre casos de atendimento a mulheres. Então, ontem foi nosso primeiro encontro, inclusive, um grupinho bem bacana, online, mas que os casos são casos de mulheres que envolvem essas temáticas, né? Principalmente relacionamentos. Até hoje, ela usando esse termo, eu acho que a gente já usou algumas vezes. A intervisão é um termo que a gente optou também por usar, que ele traz um pouco de horizontalidade, né, nas discussões, que são terapeutas, por vezes, com bagagens parecidas, que você não tem uma assimetria de só um muito experiente com pessoas com informação, né, eu acho que E todo mundo pode contribuir, né, então ontem foi muito rico. Né? A gente tava brincando na intervisão que, gente, parece mercado de peixe. Agora deixa eu falar. Mas isso é muito rico. Tive uma ideia aqui e outra aqui, né? Por mais que tem terapeutas mais experientes, outros menos experientes, mas todo mundo tem uma bagagem que partiu de algum lugar e, né? Então foi muito bacana, assim, essa experiência de todo mundo contribui. Não é um que fala, o outro que supervisiona, né? E os outros participam, concordam ou não. Todo mundo tem o papel ali de discutir aquele caso. É muito bacana. E você está falando, claro, acho que da sua trajetória de se tornar uma pessoa dedicada ao estudo do tema, né? Mas eu acho que na nossa prática como psicoterapeutas e no consultório da psiquiatria clínica, também não tem como a gente ficar isolado desse assunto. Por exemplo, como a gente fala, quem não atende crianças não pode deixar de estudar a temática de desenvolvimento, porque nós atendemos pais, profissionais que atuam com crianças, e falar de relacionamento abusivo e controle coercitivo também é necessário, porque, como você está falando, já era até uma pergunta que a gente queria te fazer. As pessoas não chegam necessariamente com a queixa de sofrer violência e verbalizar isso e discriminar que essa violência existe logo de cara. Então, a gente pode receber clientes no nosso dia a dia que não sabem ainda ou não conseguem verbalizar que sofrem violência, né? Às vezes não sabem mesmo, né? Porque vêm para a psicoterapia com uma queixa muito clara dessa questão de ansiedade, por exemplo. Né? Eu sou muito ansiosa, tô tomando um monte de remédio, sinto um monte de coisa e não consigo entender. Muitas vezes não consegue entender onde está essa coerção, onde está esse aversivo, porque tem uma regra de que casamento é assim mesmo, né? Então, será que tem algo de errado no casamento dela, né? Ela nem consegue trazer no início do processo terapêutico, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Raquel, homem é assim mesmo, né? Casamento é assim mesmo, né? Homem, ele é mais, na essência, ele é mais agressivo do que as mulheres, né?
Então, essas regras que um dia foram ensinadas também deixam com que essas mulheres não percebam que estão nesses relacionamentos abusivos, né? Então, essa discriminação é muito importante. E muitas também vão demorar a falar. Até pela questão do julgamento, porque eu não sei quem que é essa terapeuta, né? Cheguei até ela por alguma razão, mas o que será que ela vai falar? Será que ela vai falar, você tem que sair desse relacionamento? Eu não vou sair, eu não quero. Eu amo esse homem. Eu não quero sair desse relacionamento. Será que ela vai me julgar, como todo mundo faz? Porque uma mulher que está um tempo num relacionamento abusivo e ela já conversou com as pessoas sobre isso, o que as pessoas falam? Por que você não sai? Uhum. Você gosta, né? Você gosta de ficar nessa, já que você não consegue sair. Não é que você não consegue, você não quer sair, né? Então, será que dessa terapeuta não vai também? Não sei, não dá pra saber. Né? Não vai vir isso também? Então, ela precisa também de um tempo pra entendendo qual é que é ali, né? Você acha que... Porque hoje você produz conhecimento há algum tempo nessa área. Uhum. Em Limeira, você provavelmente dentro dentre os terapeutas, você deve ser conhecida como alguém que atua nisso. Uhum. Então, eu dividiria assim. Você recebe pacientes de psiquiatras e de outros terapeutas Uhum. que já estão identificados ou rastreados ou que estão sofrendo. Aí a gente não sabe se os terapeutas ou os psiquiatras falaram assim, eu acho que você tem um relacionamento, você vive uma relação abusiva, você está num relacionamento abusivo, e eu gostaria que você fizesse terapia com essa profissional, porque ela atua com isso. Já aconteceu. Porque ela já chegaria, eu vou chamar peneirado. Isso. Já né? Sabendo por que ela tá com a Raquel. Com a Raquel, isso. Então, aí eu vou dizer que tem o próximo passo. Tem a prima que fez terapia com você há 15 anos e você não trabalhava há 15 anos diretamente com isso. Uhum. A prima falou, você tá precisando de terapeuta? Vai com ela. Ela não sabe que você, essa prima que indicou, não sabe que você tem essa esfera, mas aí você identificou durante o processo terapêutico junto, foi levando a capacidade de autoconhecimento e observação, foi melhorando. E tem aquela que procurou você, mas ainda não está pronta para... Mas sabe que eu trabalho com. Sabe que você trabalha. Então eu dividiria talvez em 3 públicos hoje, Isso. talvez que te... É mais ou menos isso que você... Sabe o que eu percebi, Lucas? Eu comecei então em 2018, eu não atendo só relacionamento abusivo, né? A gente atende um monte de coisa, né? Não um monte de coisa também, algumas outras coisas, né? Mas eu percebi, então, assim, eu não sou super boa no Instagram, assim, profissional, assim, fazer uns negócios muito bonitos. Mas eu falo lá, faço um videozinho, posto um negócio. E comecei a falar muito sobre essa coisa de relacionamento abusivo, de gênero, não sei o quê. E percebi que o que foi acontecendo, até na época da pandemia, não sei o quê, a maioria das mulheres que começaram a me procuravam com, eu quero fazer terapia, eu sou ansiosa. Mas passava um tempinho de ter aquela coisa do vínculo, de entender o que era aquele processo, vinha a história do relacionamento. Ou vinha uma questão de violência. Mas eu acho que também tem outra questão, né? Que é muito difícil a gente atender mulheres e em algum momento não esbarrar em uma situação de violência, na história de vida dela. Pelo dado de epidemiologia que a gente tem, a porcentagem de mulheres que foram vítimas de violência... E além da violência conjugal, vamos pensar assim, né? Então, uma violência... É cruel isso, né? E é triste, assim, né? Mas violência nos primeiros anos de vida, violência sexual, né? Realizada por pai, por padrasto, por tio, né? Então, é muito comum, em algum momento, dessa coisa da clínica que atende muito, de trabalhar muito com mulheres, essas questões, né? De aparecer, em algum momento, vai aparecer ou um relacionamento passado que foi muito caótico, né? Ou uma violência já ali nos primeiros anos, né? E de alguém que teria que vir minha proteção, mas não vem, né? Então, nós vamos esbarrar sempre nessa questão da violência atendendo mulher. E eu acho que qualquer mulher, né? Essa questão não tem mais
idade, classe social, cor, né? Eu atendo só particular hoje, né? Sempre atendi só particular, né? Então, a gente tem um recorte da clínica particular, Sim. né? Uhum. E eu ouço muitos relatos de violência. Então, aí não chega só pelo relacionamento abusivo e chega também essa outra, como que foi forjada a história dessas E às pessoas. vezes chega pelo relacionamento abusivo, mas quando nós vamos tentar construir essa história de contingências, a gente consegue entender muitas coisas tá, eu olhei para essa história de contingências, agora eu consigo entender por que essa menina caiu nessa roubada, Uhum. né? E é por isso que é tão importante a gente fortalecer as nossas meninas hoje, né? Para não Exato. cair, cuidar, proteger e fortalecer, né? Para não cair nessas roubadas, né? Então, quando a gente acessa a história de contingências, fica muito claro, né? Fica muito claro. O que vulnerabiliza, né? O que É. aumenta. E aí a gente entra com psicoeducação, com esse conhecimento, levar a informação para conhecimento das pessoas, Uhum. para ter um caráter preventivo, né? Quando você está falando de educar meninas para se protegerem de violências, meninos para não serem Não agredir. agressores, Uhum. tem um caráter importante aí cultural, né? De É. psicoeducação. Que acho que a gente vai mudar daqui muito tempo, né? Mas a gente precisa Mas tem que começar começar de algum agora, lugar. né? Uhum. De não dá mais pra gente falar aquelas coisas que a gente sempre, né? Ai, segura suas cabras que meu bode tá correndo por aí, né? Não dá mais pra gente reproduzir essas coisas, né? A gente precisa ensinar pros meninos e quebrando essa cultura de que não é mais ok agredir e nem Uhum. por nada, porque os homens também sofrem, né, gente? Nesse modelo que a nossa sociedade tá estruturada, os homens também sofrem. Eu atendo meninos, né? Vocês também atendem. E tem muitos meninos que não conseguem se emocionar na sessão, Sim. né? Eu tenho um menino especial aí que ele tá lá sofrendo e ele... Raquel, não fala mais nada agora. Dá um tempinho aqui pra mim. Por quê? Porque senão eu vou chorar, né? E eu não quero chorar na sua frente. Eu não quero chorar por causa de uma menina, né? Então, mas por que você não pode chorar? Porque eu sou homem, e é um menino de 20 anos. Porque eu sou homem, e homem não chora, né? Então, qual que foi a aprendizagem disso? Então, os homens também estão doentes na forma como a nossa cultura nossa sociedade tá arranjada, né? Todo mundo tá Sim. sofrendo. Agora, você está ilustrando pra gente alguns casos que o Lucas até colocou. São de violência extrema, que é isso infringe até direitos humanos, Sim. né? Mas existem essas outras formas de violência que já estão mais veladas e parece que mais normalizadas na nossa cultura, né? Uhum. Então, aí vem a pergunta, né? Todo relacionamento abusivo, todo relacionamento coercitivo é um relacionamento abusivo? Toda forma de violência caracteriza um relacionamento abusivo? Então, é uma linha muito tênue, né, da gente tentar separar. Mas existem relacionamentos saudáveis, não saudáveis, abusivos, né? Mas quando nós estamos falando de relacionamento abusivo, é quando o cerne do negócio é o abuso. Quando vai ter controle, abuso, manipulação. Mas existem relacionamentos não saudáveis, que a gente trabalha na Sim. clínica, né? Que tem uma dificuldade de comunicação, tem projetos independentes, né? Não tem muito estabelecimento de limites, tem outras questões, mas que não tá ali no cerne do negócio, o abuso, o poder, o controle, a manipulação, né? Não é isso que é a base do relacionamento. Quando a base do relacionamento é essa, aí sim é um relacionamento abusivo, né? Mas a gente tem que ficar atento às violências, que eu acho que foi uma coisa que o Lucas falou, eu acabei não falando. O relacionamento abusivo, né, como uma característica dele, tem a questão do escalonamento das violências. Então, o feminicídio, por exemplo, que é o terror, que é o pior das violências, não acontece do nada, né? Tem todo um escalonamento. Perfeito. Então, uma violência psicológica, muitas vezes, ela é condição para acontecer uma violência física, né? Então, não dá pra gente desdenhar nada, nem a violência psicológica dá pra gente desdenhar, né? De achar que é pouca violência, né? Então, e tem muitas outras coisas de violência em relação à mulher que tá fora do relacionamento, mas que respinga no relacionamento, né? Que, né, por exemplo, a questão da pornografia, a questão de como a mídia lida com a gente, a questão da opressão do nosso corpo, que são coisas fora do relacionamento,
mas que tá nessa cultura e vai respingar, né? Na vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida do relacionamento, né? Provavelmente, se a gente pegar tudo que você foi falando até agora, análise do comportamento é feroz em poder cuidar disso, porque você vai observando essas coisas e vai construindo um repertório de... Então, mas acho que vamos parar um tempo e para quem nunca ouviu uma palestra sua, para quem não estava no congresso, para quem estudou, como que a análise do comportamento chega a atuar e ajudar no cuidado de pessoas que estão em relacionamento, as mulheres que estão em relacionamento abusivo? Acho que vamos fazer esse primeiro tópico, porque depois aí a gente vai falar da intervenção, para a gente desenhar mesmo um cuidado ali, né? Eu acho que tem duas coisas, né? Como que a análise do comportamento olha para isso e talvez como que ela cuida. Perfeito. Então, acho que eu vou falar primeiro como que olha, Tá ótimo. né? Então, eu acho que a grande contribuição da análise do comportamento é a gente pensar nessa questão da cultura, né? Como que isso acontece, que é isso que a gente está falando bastante, né? Como que isso acontece, o porquê que isso acontece, o que que é uma variável cultural. E daí, nesse caso, nós estamos falando de uma variável cultural que tem a ver com essa questão de gênero, né? Então, acho que hoje tem um monte de analista do comportamento muito maravilhoso estudando isso, falando sobre isso. Então, por que as coisas estão arranjadas desse jeito, né? Nessa descompensação, nessa desigualdade, né? Então, isso eu acho que é algo que a análise do comportamento fala muito. Como modelo explicativo, vamos pensar assim, para pensar relacionamento abusivo, tem alguns modelos experimentais, né? Que falam bastante, por exemplo, lá o do Asrin, né? Que eu tento falar no sotaque, Asrin, nem sei se é assim. Que chique. Nossa, nem sei, né? Que também vai mostrar pra gente muita coisa e entender, né? Então, acho que quando a gente coloca, por exemplo, um aluno de psicologia, o experimento, nossa, e faz uma comparação, né? Eu vou falar bem rapidão dele, pode ser? Claro. Que é aquele experimento que é bem clássico, que nós já estudamos um monte e tal, não sei o quê, que é lá o painel, o pombo, ele vai bicar o painel luminoso para ter grão de comida, né? Então, ele vai fazendo isso, depois ele precisa bicar várias vezes para ter grão, e depois, junto com o bicar e ter alimento, vem um choque muito leve, muito baixinho, muito de boa. Gradualmente, né, esse choque vai sendo aumentado, mas o grão também, ele bica, grão, eba, e um choquinho, né? Até que esse pombo, ele vai criar uma história aí, comportamental de bicar para ter o choque, né? E o choque mais alto e tudo mais. Então, quando a gente olha para isso, né? Não é só isso, tá, gente? Eu sintetizei muito. Mas quando a gente olha para isso, eu acho que dá para explicar muitas coisas. Faz muito sentido, né? Para entender por que as mulheres se mantêm no relacionamento abusivo. Né? Porque, sim, existe um reforçador, principalmente porque, como uma característica do relacionamento abusivo, existe o isolamento. Então, você não pode mais ter contato com a sua família, e ela é convencida disso, né? A sua amiga falou tal coisa pra você porque ela tem inveja do nosso amor, né? Sua mãe te liga demais, nossa, que chata, deixa ela lá, fica, né, enchendo o nosso saco. Esse cara aí que você trabalha, eu não tenho ciúmes, eu não gosto dele, esse cara quer te pegar, né? Então, isolamento. Eu, agora, né, o abusador, sou o maior reforçador possível e disponível para ela. E é outro negócio que a nossa cultura reforça. Principalmente a minha geração, gerações mais velhas, que fomos criadas lá no conto de fadas. Que um dia apareceu um príncipe e ele me salvou. E eu não preciso de mais nada, né, da Ele minha me vida. basta, né? Ele me basta, somos nós dois e o mundo. Eu já ouvi isso muitas vezes. Né? Somos nós dois e o mundo, eu não preciso de mais ninguém, Raquel, porque é ele e tudo mais, né? E aí eu não tô dizendo, né, gente, acho que a gente tem que tomar cuidado, porque eu não tô dizendo que o nosso parceiro não pode ser o nosso melhor parceiro, assim, a pessoa mais legal da nossa vida, né? Os relacionamentos saudáveis também traz isso, né? Então, meu marido pode ser o cara que tá comigo em todos os lugares da vida, porque eu acho ele muito bacana, né? Mas só que aí nós estamos falando de outros repertórios que não é ele tá comigo porque ele tem que estar comigo. Espero que não. Né? É diferente.
Então, acho que quando a gente olha para esses modelos explicativos, dá para a gente entender muito por que ela não sai dali. E tem também essa coisa da graduação do choque, né? Tem aquele filme que, assim, eu indico, eu não indico, porque é sofrido, mas quem quiser assistir, assiste. Tem no YouTube lá, o Gaslighting, que eu acho que é traduzido a Meia Luz, chama A Meia Luz, uma coisa assim. Que é um filme antigo, mas que vai mostrando muito essa manipulação. E hoje a gente usa essa coisa do gaslighting como manipulação, né? Ele fez gaslight e tal. Que no filme, ele vai detalhando muito bem que ele vai diminuindo a luminosidade da casa, mas de uma forma muito gradual. E aí ela vai falando, não tá mais escuro? Não, meu amor. Você está enlouquecendo. Não tem nada de errado aqui, né? E ela é convencida a isso. O Hélio fala sempre nas aulas da especialização que o esvanecimento, né, que é o Sim. procedimento do fading, ele pode criar deuses e demônios, né? Exatamente. Então, isso que você está falando, essa construção aí do cenário de violência, que um comportamento isolado pode não causar todo esse efeito danoso que você está falando, mas a sucessão deles prejudica a discriminação, causa confusão na vítima, né? E é interessante isso que você está falando, de trazer o próprio conceito do laboratório, né, experimental, porque esse experimento, ele é até conhecido, assim, tem o nome popular dele, que é o do pombo masoquista. Né? E aí é muito interessante, porque como a gente não vai considerar, a gente não tem acesso, né, a comportamentos encobertos do pombo e do rato, fica claro que o pombo não bica o disco porque ele gosta de sofrer. E porque ele quer o choque. Porque ele quer o choque, né? Então, essa transposição aí da pesquisa básica, sujeitos infra-humanos para o comportamento humano, que é para mostrar um arranjo de contingências que torna a pessoa vítima justamente daquela contingência que você está falando. Acho que a gente pode destacar aqui, que é a privação progressiva de reforçadores e o aumento gradual do estímulo coercitivo, do estímulo aversivo, né? E outra coisa que eu acho que a análise do comportamento também agrega, tem um outro modelo explicativo, né, que já é bem assim, antigo, da década de 60, que é o ciclo da violência. Que muitos outros autores depois foram colocando, que é um ciclo, né, vamos pensar num gráfico com 3 divisões, né, e outros autores foram colocando outras partezinhas aí, outras fatias da pizza, né. Mas acho que os 3 bastam, assim, pra gente entender. E acho que dá pra gente entendendo muitas coisas da análise dá pra traduzir algumas coisas da análise do comportamento, né? E entender esse ciclo, que daí eu acho que chega a pensar um pouco da coisa de como que nós vamos manejar esses casos, como que nós vamos atuar nesses casos. Tem a fase da tensão, a explosão e a lua de mel, né? Então, eu preciso entender quando essa cliente já tem uma discriminação, ou às vezes ela não tem uma discriminação, mas ela está relatando algo da situação, né, do relacionamento. Em que fase que ela está? E ela não vai chegar e vai falar, estou na fase da tensão, mas ela vai relatar sentimentos que são muito próprios desse padrão, assim, né? Então ela fala, eu tô um pouco ansiosa, parece que vai acontecer alguma coisa na tensão, né? Porque ela sabe que esse ciclo já rodou e o que está por vir. Na lua de mel, que é muito complicado, ela vai estar super complicado para nós, né? Ela vai estar super esperançosa, né? Lembra, existia uma manipulação. Ele mudou. Lembra que eu te falei, Raquel, que eu queria tanto que ele fosse pra igreja comigo? Tá lá. Há 20 anos. Ele tá indo na igreja. Há 20 anos, não precisa, às vezes por 2 anos, né? Ele pediu desculpas. Ele tá indo pra igreja, e não só indo pra igreja, ele se matriculou no coral, ele vai cantar na igreja agora. Então, cresce, né? Nossa, né? Então tem essa coisa esse sentimento de esperança, que pro processo terapêutico, para nós, eita, Lelê. Que né? É um reforço intermitente. Exatamente. Que a gente vê acontecendo e... O tempo todo. E você entra em desespero quando você é o terapeuta, você é o profissional que cuida. E mesmo que a gente tente discriminar com uma cliente que já passou por esse ciclo, existe a variabilidade do abusador. Mas lembra que isso já aconteceu? Lembra que ele já fez isso? Mas agora é diferente, Raquel. Mas agora ele entendeu. Agora ele matriculou no coral. Ele prometeu. Ele prometeu, ele foi ele com mudou. a mãe, ele... Isso.
ele já tá fazendo diferente. Ontem ele lavou a louça até, né? Então, ele vai também, por conta dessa coisa da base da manipulação, ele também vai variar o comportamento dele. E é isso que a gente tem que estar atenta também, né? Agora, se a gente for pensar, então, em procedimentos, em objetivos do processo psicoterapêutico, né? Uma terapia comportamental para essas vítimas de violência. Eu acho que a gente já pode pensar um pouco na discriminação. Então, né, criar condições, o terapeuta criar condições para essa pessoa identificar a contingência coercitiva, né? Agora, no meio da sua fala, você também disse, o objetivo do terapeuta é que a cliente saia do relacionamento? Você disse que não, né? Não. E aí, como é que a gente explica Olha, isso gente, pro cliente? A gente sabe que, na verdade, a gente faz essa torcida, né? Mas não é esse o objetivo. Porque muitas vezes nós vamos ficar batendo numa tecla que ela não quer nem olhar. Ela não quer pensar em não estar e não estar com ele. Mesmo vivendo as violências. Porque ela não tá no nível de discriminação. Só depois da explosão, normalmente. Às vezes nem depois da explosão. Porque se a lua de mel vem com tudo, eu boto fé que agora vai, né? Né? Então, às vezes, quando tem um excesso do excesso, ela vai perceber alguma coisa, mas ainda pode ter aquele finzinho de esperança. Tá. Eu vou dar mais uma chance. Controla mais. Chance. E aí, eu acho que essa questão da discriminação é muito importante. É muito importante. O nosso objetivo não é o término, né? Mas o nosso objetivo, nesses casos, é tentar, às vezes... É claro, a gente tem que ficar muito atenta aos riscos também, né? Porque tem mulheres que estão em risco de verdade, assim, né? Não que outras não é mais risco ou menos risco. Mas, em alguns momentos, nós vamos precisar colocar esse relacionamento um pouco ali, né? Tá tudo bem, faz de conta. E eu preciso traçar algumas paralelas com essa mulher. Então, eu preciso não só discriminar que ela tá num relacionamento que produz tudo isso nela, mas eu vou precisar falar, e aí? E aquela sua amiga que você me contou tal dia, não sei o quê, né? Ah, ela não fala mais comigo porque o fulano não quis mais que ela falasse, né? Ah, e como que a gente pode recuperar isso? E como que tá no trabalho? Porque eu preciso de outros potinhos, né? Vamos colocar assim. Eu preciso de outras possibilidades de fonte de reforçador, mesmo que, por enquanto, ela acha que isso é muito kititico, porque é dele que vem tudo, né? Para que ela vá se fortalecendo, né? Então, a psicoterapia nesse espaço é um espaço de muito acolhimento e é um espaço de uma discriminação de que sim, né? Por que será que você está sentindo isso se você o ama tanto? Se ele te ama tanto, o porquê que será que você está sentindo isso? Vamos tentar entender, né? Em alguns casos, nós vamos ter que ser mais diretiva, né? Então, uma das coisas que a gente precisa saber quando atende relacionamento abusivo é fazer uma análise de risco, né? Então, o próprio Conselho de Psicologia tem lá uma nota técnica que vai falar pra gente algumas coisas que a gente tem que ficar atenta ao que é um risco, né? Então, por exemplo, se esse parceiro tem arma de fogo, se esse parceiro faz uso de droga, álcool, né? Se ele tem algum diagnóstico de saúde, tal. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que ficar atento. Eu tô já pulando um pouco, tá? Tudo bem? Tá ótimo, tá uma delícia. Nós vamos precisar ficar atento também a essa coisa do risco. O quanto que esse ciclo tá rodando. E se ele tá rodando rápido demais, sabe o ciclo da violência, tensão, explosão, lua de mel? Porque às vezes ele vai rodar isso em um final de semana. E a gente não vai ter acesso. Tá. Até porque normalmente ele cresce. E ele vai rápido, ele vai mais rápido. Tá. Né? Você falou uma coisa, lembrando até o episódio com o Alan, na minha formação lá na Uniad sobre dependência química, tinha um professor que ele falava assim, a gente tem que criar um exoesqueleto. Ele não era analista do comportamento quem estava falando isso, mas... Então ele estava falando, né, de criar esses reforçadores. Só que isso demora, às vezes, muito tempo. E o que vai ser tão potencial quanto? Porque aí você vai... ela voltar a ir no salão de cabeleireiro, ela voltar a tomar café com a amiga, ela fazer uma viagem até a casa da mãe, que mora a 150 quilômetros,
Ela se matricular no curso de crochê, que ela crochê. tanto quis. E ó o trabalho que isso... Muito difícil. Isso. Só que essas coisas, elas não são tão potentes quanto ele levar para jantar no melhor restaurante de São Paulo, ou fazer uma viagem uma viagem de final de semana para um resort, ou ter uma noite de atividade sexual. Eu acho que nem precisa ser no restaurante de São Paulo. Acho que pode ser ele levar para jantar no restaurante da esquina da casa deles. Basta. Só sendo agradável, É. só naquele de uma hora de ser agradável, ele não ter sido grosseiro. Nem precisa ser o resort. Pode ser a pousadinha ali da cidade vizinha. Até meio fumbanga, sabe? Não precisa nem ser algo muito demais, né? Então, competir com isso é muito difícil. E muito frustrante para nós, né? Isso que eu ia falar, porque eu atendo pouco pacientes que estão vivendo com dependência química, mas é um trabalho nosso de tolerar e estar junto, né? O Hélio, num das frases lá no livro, ele fala que a gente torce muito para os nossos... Não lembro a frase em literal, mas a gente torce muito para os nossos. Só que a nossa torcida não pode ser tão forte quanto dos bugrinos pela queda da Ponte Preta, que a Marília estava contando. Essa sou eu nos bastidores. Nos bastidores, mas porque tem um tempo que é um tempo que não corre igual o relógio, né? Não. E aí, em paralelo, você vai ter que fazer com a nota técnica que você estava citando, uma dimensão do risco que quando você vai ter que falar para ela, talvez você precise ir para uma casa de abrigo para mulheres que estão em situação de violência. Esse que é o nó, que você vai ter que... E talvez ser mais diretiva, de falar assim, querida, existe isso de risco, né? Eu preciso te dizer, e eu não gostaria de dizer isso para você, mas você está em risco de acontecer algo pior. Você entende quando eu falo algo pior? Entendo. Então, o que podemos fazer juntas? Porque daí é um momento que a gente tem que ser mais diretiva e, né, a nossa própria conselho, tanto a nota técnica, fala que é um momento que a gente pode quebrar o nosso sigilo. Eu não gosto de fazer isso sem a minha cliente. Eu prefiro fazer junto com ela. De falar, olha, a gente precisa falar com alguém. Isso, tá bom. Também quase sempre em risco de ação suicida, é a mesma lógica que eu uso. Não gosto de fazer, porque eu acho que quebra muita confiança. Como que a gente vai fazer? Juntos. Né? Então, eu já tive casos desse, né? E de precisar falar com quem que nós vamos falar. Que nós vamos falar. Eu não posso deixar... Falar tá posto, que vai acontecer. A gente quem vai cuidar de você nisso? Isso, perfeito. Porque eu não posso cuidar de você né? Não é meu lugar. Mas quem que vai cuidar? Quem que vai te dar abrigo? Para onde que você vai? Então, nós vamos fazer isso. Eu não posso sair daqui sem a gente fazer isso hoje. Eu não posso. Eu, Raquel, terapeuta, que responde a um monte de coisa. E eu também não me sinto confortável, enquanto pessoa, falar para você ir embora e voltar semana que vem. Porque eu não sei se você volta. Então, nesses casos, a gente tem que ser mais acolhedora, lógico. Sim. Mas mais diretiva. E aí, com quem que nós vamos falar? Nós vamos falar com minha prima que mora na cidade vizinha. Então, nós vamos falar com a sua prima que mora na cidade vizinha agora. Né? Neste momento. Então, vamos ligar para ela, nós vamos conversar. Você vai falar, eu vou falar junto. Nós vamos contar o que está acontecendo. E nós vamos falar o que vai acontecer. Ela consegue vir te buscar? Você vai até ela? Você garante para mim que você vai até ela? Né? Então, é muito delicado. Né? Eu tive poucas situações dessas, mas já tive. De precisar que a minha cliente ficasse na clínica enquanto eu atendia outras pessoas, até a prima vir. Chegar alguém. Né? E a prima acolheu, e ela, essa prima aí foi a salvadora da lavoura, na verdade. Porque já sabia do relacionamento, né? Já sabia, já tinha tentado ajudar de muitas formas, mas não é bem assim e tal. Então, quando nós falamos com ela, a primeira coisa é, sim, não consigo estar agora, mas consigo estar no fim da tarde. Isso era 2 horas da tarde, então você vai ficar aqui até esperar isso acontecer. E aí eu imagino que o desafio nisso vai ser, se for nas primeiras sessões que isso aparecer, que você ainda não tem um vínculo tão forte,
ou se uma situação dessa acontecer com um terapeuta menos experiente, né? Porque com esse calo mais engrossado nosso, Uhum. essa bagagem já... A gente já não tem mais muito medo, né? Já... É. Mas imagino, porque falar isso numa primeira, segunda sessão, a gente vai ter que chamar alguém, é um estresse pro vínculo que talvez impeça a pessoa de voltar Com certeza. num próximo atendimento. Ela voltou. Voltou. Então você tinha um vínculo... Na verdade, ela continuou fazendo, eu atendo essa moça até hoje. Ela continuou fazendo terapia online, porque agora ela mora em outra cidade, que é a cidade da prima, e se reconstruiu lá, né? Num processo, é isso, né? Não é nada, um baita processo. bem. Mas é mais fácil para uma mulher sair dessa condição quando ela tem uma rede de apoio disponível. Mas também complica, porque essa rede de apoio foi ceifada pelo isolamento, né? As pessoas que estão de fora veem o relacionamento acontecendo, os abusos acontecendo. Quem está dentro não vê, não entende, né? Ou está sob controle mesmo de outras coisas, a gente sabe que é isso. Sim. E essas pessoas que estão de fora estão muito frustradas, porque nós, terapeutas, ficamos frustrados. Eu não vou mais ajudar, não. Não vou, já fiz de tudo, já ofereci, já fiz isso, já fiz aquilo outro, não quero mais. E acaba agora com ela, né? A gente entende, né? Mas quando essa mulher tem uma rede de apoio que pode ser acionada, é muito mais fácil de sair. Sim. E quando não tem, a construção faz parte dos alicerces que Faz. você precisa ajudar o cliente a desenvolver. Isso. Né? Por isso que algumas vezes a gente tá de olho, mas faz de conta que não. E daí vamos deixar essa questão do relacionamento um pouco pro lado. E vamos pensar em encher outros potinhos, Entendi. né? Mas não tô parando de olhar para isso. Aumentar a variabilidade. Isso. Fazer outras coisas, ter possibilidade de ter reforçadores em outros cenários. De novo, não potencial, que é essa coisa do exoesqueleto, né? Mas é isso. O que nós vamos conseguir de algo tão intenso quanto? Então, é muito difícil. Por isso que precisa ser muita coisa, né? E de classes diferentes, né? Perfeito. Também. Essa é uma outra, que é a variabilidade que também vai ser importante. Que não vai adiantar ela só começar a fazer esporte. Não. Porque ela vai sentir coisas diferentes, né? Não é? Então, mas aqui, fazendo tal coisa, como que ela se sentiu competente? É um negócio diferente dali. Ali ela se sente amada, desejada. É outra coisa, né? Esperança, tem essa coisa da esperança. Aqui ela se sentiu competente. Porque ela foi em tal lugar, ela falou de tal tema e todo mundo falou pra ela. Nossa, como você se expressa bem. Como que você sabe falar muito bem sobre isso. Olha, algo muito diferente do que vem dele. E talvez algo que ela estava apagada por um tempo. E eu fiquei agora... agora a gente não tinha falado tanto do abusador, tá? Porque na dependência química a gente trabalha muito com as famílias, que são essas pessoas que estão ao redor, essa rede, né? Aqui você está falando que a gente vai trabalhar com a rede, só que a rede de apoio dela, né? Que é a reconstrução ou retomada dessa rede que está fragilizada. A intervenção com o abusador, quando está num grau mais baixo, tem evidência que ajuda, ou aí é só se ele for para o processo psicoterápico? Onde que entra essa figura do abusador nesses cuidados? Eu sei pouco sobre isso, né? Mas do que eu sei não vai funcionar a gente tentar fazer uma terapia de casal. Tá. Porque a manipulação vai acontecer até na terapia de casal, né? Então não vai funcionar. E ela vai ficar sob controle dele. Então ela não vai trazer, né? Então, assim, esquece. Não funciona, não dá. O abusador, ele poderia mudar caso ele queira essa mudança, né? E muitas vezes, quando ele tem a medida protetiva, eles precisam fazer parte dos grupos, né? Como se fosse um grupo de ressocialização para aprender novos comportamentos.
Eu quero muito botar fé nas pessoas e nas possibilidades de mudança, mas a gente não sabe de que forma que esse grupo esses grupos são feitos, né? Eu tenho algumas críticas sobre, assim, de como é feito, o que é discutido e como que é construído, né, no grupo. Mas acho que pode ser algo que funciona. Mas eu fico pensando, né, o abusador que manipula e tem muito acesso, porque a partir da manipulação ele tem muito acesso a muitos privilégios. O porquê que ele pararia de abusar? O porquê que ele iria buscar uma ajuda para não abusar mais? Entende? Então, acho que essa que é uma grande questão. Tanto é que acontece muito de uma cliente sair de um relacionamento com aquele abusador, tal, não sei o quê, e fica sabendo depois de um outro relacionamento. Que ele tem o mesmo padrão, né? Então, assim, qual que é a próxima vítima, né? Porque eu acho que tem essa coisa que a cultura também engrossa o caldo, né? Vamos pensar assim, de que eu sou um homem que eu posso manipular, né? Então, e na manipulação ele tem acesso a muita coisa. É muito bom para ele, né? Então, por que ele mudaria, né? Então, eu às vezes fico um pouco, desculpa ser pessimista, até meio, mas eu fico às vezes meio ressabiada, assim, sabe? Com uma certa procura de achar que é algo, eu não acho que é muito genuíno, sempre, né? É claro, acho que em alguns casos pode existir isso, mas não vejo como algo muito genuíno mesmo. Perfeito. Então, acho que a gente vai amarrando, né? Foi passando. O desfecho melhor é um término desse relacionamento, diante dessa sua frase. E essa mulher mais fortalecida, né? Para acessar outros reforçadores. As duas coisas têm que... juntos, né? Elas estão correndo junto. Aqui a Marília já falou, discriminação, criação de novos reforçadores, proteção, né? Aqui como elemento, a primazia por ela estar protegida, não estar em risco. Tem mais algum elemento que a gente não falou que você acha que é muito relevante para a gente amarrar, assim? Não, eu acho que é mais isso mesmo. E aí, para o terapeuta, tolerância. Tolerância à frustração, que talvez esse processo possa demorar. Eu acho que não dá para, assim, pensando nas habilidades do terapeuta para atender isso aí, né? Primeiro, acho que tolerância à frustração. Tem casos que tem um tipo de término que chama término ioiô, porque as pesquisas falam que mesmo numa relação abusiva super violenta, tem aí em torno de 7 términos. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá. E às vezes a terapeuta acompanha o 7. Agora vai. Então, assim, e o agora vai o caminhão de mudança, tá na frente da casa, o marido tá viajando a trabalho, as crianças estão lá com a mochilinha nas costas. Eu não dei conta de ir. Porque eu olhei pro portão, que tinha um vaso de flor X, que foi ele que plantou no nosso primeiro... Eu não dei conta de ir. A gente tem que segurar a nossa onda, que eu acho que é isso, até uma conduta, né? Porque a vida já tá sendo muito cruel com ela, o abusador já é muito cruel com ela, pra gente também não... Pera lá, mas como não foi? Não punir. Já tava tudo certo, né? Então, essa coisa de ser uma audiência não punitiva é importante para o manejo também, né? Mas pensando nas habilidades do terapeuta, então é tolerância à frustração. Porque não vai funcionar, não é um tipo de caso que ele é fácil de andar, até no sentido de discriminação. Né? Nós vamos variar, assim, nós vamos tentar mostrar as coisas de tudo quanto é jeito, desenhando, pintando, falando, fazendo mímica, e ainda não entendi. Porque há um cegamento, né? Né? Então, não é um caso fácil de andar, não é um caso que... Porque tem casos que a gente atende algumas sessões e fala, bom, agora eu vou aqui, a gente consegue traçar algumas coisas, né? Muitas vezes no relacionamento amoroso, abusivo, é um vai e volta de estratégia. Gigantesco. E agora eu preciso fazer... Porque ele tá variando um monte lá, eu preciso variar um monte aqui também. E ela não consegue variar nada. Então, é desesperador muitas vezes. Eu acho que outra habilidade que a gente precisa ter é essa questão do letramento de gênero, né?
eu acho que enquanto terapeuta, né, a gente precisa ter esse letramento de gênero, de raça, de classe, né? A gente precisa... Que bom que estamos falando sobre isso agora, tanta coisa que a gente não falava, né? Porque não dá para eu atender mulheres sem entender dessas opressões que as mulheres sofrem. Do mesmo jeito que não dá para atender uma mulher preta sem entender que ela também sofre opressão, porque a questão racial também pega, né? Então, esse letramento não é só ativismo, assim, nem é ativismo na real, né? É pedido para que a gente saiba sobre, a gente precisa tentar entrar em contato com isso, né? Então, acho que entender essas opressões é muito importante ter esse letramento. Que eu, não sei vocês, né, mas na minha formação eu não tive. E não tô dizendo que era por conta da formação, que foi boa ou ruim, não é? Mas a gente não falava sobre isso. Hoje a galerinha tá falando, né? Os formados há menos tempo, eles falam sobre isso. A gente tem um recorte, tem os marcadores sociais, o quanto que isso é importante, né? E de fato, nos diferencia muito e a gente precisa tentar acessar isso. E a outra questão é que a gente precisa, para atender relacionamento abusivo, entender essas especificidades do relacionamento abusivo, né? Que não é um relacionamento conjugal que precisa de um ajuste ou outro, né? É um relacionamento que envolve muita violência e muito risco. E posso falar um pouquinho dessas especificidades do relacionamento abusivo? É bem rapidinho. Eu acho que a gente até foi falando um pouco, né? Então, tem essa questão de que começa tudo muito rápido e muito intenso. A pessoa que está vivendo não discrimina, todo mundo discrimina, ela não discrimina. Tem no início aquele encantamento maravilhoso, agora sim é o príncipe. Raquel, vou pedir para você fazer diferente. Uhum. Tem uma câmera, vou pedir até para você olhar, porque essa aqui seria o quadrinho que está no livro, que mesmo que é um terapeuta que não trabalha diretamente com relacionamentos abusivos... Que ele precisa saber, né? Que ele precisa estar bandeira vermelha, bandeira vermelha se isso estiver presente, é isso, né? Então, eu vou se até você pegar minha colinha pode pra ficar pegar melhor. e olha direto para a câmera, que esse vai dar aquele corte especial. Tá joia. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é isso, que existe essa base do relacionamento, que é o abuso. Depois, a gente precisa entender que os abusos não são claros, né? Então, não é um olho roxo, né? Às vezes é uma violência psicológica que pode ser muito sutil, principalmente porque a nossa cultura fala que tá tudo ok. A violência psicológica não está. Ele acontece muito rápido, com muita intensidade. Então, agora é o príncipe encantado, as borboletas no estômago, 2 semanas de relacionamento, já tô morando na casa dele ou ele na minha casa. Envolve muito encantamento no início, nós vamos ver aquela cliente muito apaixonada com pouco tempo de relacionamento, que é essa que é a questão. Eu conheço tão pouco, né? Eu sei tão pouco sobre, e eu já tô tão apaixonada assim, né? E essa rapidez e essa intensidade também é muito reforçada pela nossa cultura, porque vivemos Disney, princesas, contos de fada, né? Outra especificidade é o isolamento. Então, quando a nossa cliente não traz nada, né, assim, e amigos? Eu não tenho muitos amigos. Depois que eu casei, ou depois que eu comecei a namorar, não tive mais muitos amigos. Né? No próprio a questão do trabalho. Eu tô há um tempão parada no meu trabalho. Não tive mais nenhuma ajuste, nenhuma... Como chama? Promoção há muito tempo e tudo mais. Tem também algumas coisas para a gente pensar. A vítima, ela demora para perceber, né, que vai acontecer. As pessoas em volta percebem o relacionamento abusivo. E ela só vai perceber quando existe o excesso do excesso, que é uma violência física. Mas isso não é condição que ela rompa com o relacionamento ainda, né, como já falamos. Existe esse escalonamento. Então, vai começar com uma violência que, sei lá, que pode parecer mais sutil e vai escalonando para violências piores, que pode chegar até a questão aí do feminicídio, que é o que a gente mais teme, né? Então, essas são mais ou menos, assim, as especificidades, né? O isolamento acontece muito. E essa questão também da rapidez, da intensidade, do encantamento. Esse você ficaria com a orelha em pé, então. Muito. Se você está atendendo uma cliente que chegou e tem essas questões, você... Muito. Muito bem. Marília, excelente, hein? Uma delícia ouvir a Raquel, muito enriquecedor.
para terapeutas iniciantes a experientes e uma parte do nosso público não é de psicoterapeutas e de profissionais, então também tem essa relevância social, tudo que Legal. você trouxe para a gente hoje, Raquel. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para a gente ir amarrando, eu vou deixar aqui uma indicação. Primeiro, depois do nosso do Congresso TCR, Congresso Brasileiro, a gente fez postagens sobre ciúmes excessivo, tá lá no nosso Instagram, e também sobre amor patológico. Isso. Então, são temas que vão se convergindo e vão trazendo na nossa clínica as diferenças, né? Então, tem lá, tem a postagem, a gente cita a biografia ali. Então, fica aqui uma dica para vocês. Isso deve estar perto ali de junho, né? O congresso foi 16, 17 e 18 de maio, então, essa postagem. Tá? Mas agora, falando do nosso episódio, vamos trazer as indicações. A Raquel tem algumas. Quem quer começar? Marília ou Raquel? Eu começo porque as minhas são mais breves e aí passo a bola para Raquel, tá? As minhas são mais não são da especialista, como a Raquel as conceituais vou deixar para ela. Todo esse tema, né, de falar, eu acho que a Raquel vai nos trazer as referências aí conceituais dentro da análise do comportamento, letramento de gênero. Mas tudo isso me faz pensar o quanto a gente precisa atuar e entender a construção de autoestima. Repertório de autoestima envolve conscientização, informação, e nesse sentido de desenvolvimento de autoestima, eu lembrei de alguns livros que viraram filmes, né? Então, um deles que eu costumo discutir muito com as clientes mulheres é o Comer, Rezar, Amar, da Elizabeth Gilbert. Maravilhoso. Sempre recomendo, se possível, o filme com a Julia Roberts. É muito bom, mas eu acho que ele não consegue abarcar toda a essência do livro. Resumidamente, é uma história autobiográfica. A autora, o prefácio do livro é a cena em que ela entende que ela precisa encerrar o relacionamento dela, então ela se divorcia, e o Comer, Rezar, Amar são 3 fases de um ano sabático que ela tira para se reconstruir, para encontrar com ela mesma, refazer a identidade e se recompor para seguir a vida dela, não só a vida afetiva. Então, eu acho que é um curso sobre desenvolvimento de repertório de autoestima. E os outros, que até estão mais na moda por serem mais recentes, é a dupla de livros aí da sequência, da Colleen Hoover, não sei se é assim que pronuncia, É Assim que Acaba, É Assim que Começa. Então, a protagonista é a mesma nos 2 livros, e a autora, ela traz muitos dos temas da autora, ela faz romances ficcionais baseados em vivências que ela própria teve, para nos informar sobre temas relevantes para a saúde mental. Esses 2 falam sobre relacionamentos abusivos e a construção de relacionamentos saudáveis. Então, agora também no Max, né, na plataforma, estreou o primeiro filme, que é Assim que Acaba. Não assisti ainda, tá lá na minha fila dos que eu quero assistir, mas os livros eu li e recomendo. Muito bom. Ótimo. Última recomendação, acabei de lembrar de mais uma. Na graduação, já falei aqui, eu fiz a graduação na UFSCar, né? A professora doutora Lúcia Williams, da UFSCar, ela desenvolveu dentro da UFSCar o Laboratório de Prevenção à Violência, que é o LAPREV. Então, a professora Lúcia, ela conta que ela teve como motivação pessoal, ela perdeu uma irmã vítima de feminicídio, e ela se tornou referência na área, uma das grandes referências no Brasil. Então, o LAPREV, ele tem, né, uma produção acadêmica muito forte, colegas hoje já muito experientes, que fazem parte aí do programa de pós-graduação da UFSCar, do programa de pós-graduação em psicologia. Então, também temos o LAPREV aí para seguir como produção acadêmica. Muito bacana. Eu trouxe alguns livrinhos, então vou mostrar ali. Esse daqui é o Prateleira do Amor. A Valesca Zanello, ela é uma psicanalista ótima, que dialoga muito bem com analistas do comportamento. É um livro que dá para indicar para clientes, né? E o que eu gosto muito é que ela não vai falar necessariamente de relacionamento abusivo, mas ela vai também, né? Mas ela vai dizer como que a nossa sociedade está arranjando em que lugares e que mulheres estão nessa prateleira, né? Então, é muito bacana a forma como ela vai falar. E é um livro pequenininho e fácil de ler. Então, muito bacana.
Esse daqui da Bell Hooks, que eu amo Bell Hooks, é o Feminismo é para Todo Mundo, então acho que é legal também para começar a entender sobre. Me veio agora também um outro, que é da Chimamanda, que tem para educar crianças feministas. Pensando nessa construção, né, de que a gente precisa fazer diferente, ele é muito bacana. Também muito curtinho, que é muito pra gente aprender coisas e falar coisas diferentes com as nossas crianças, né? Aí tem o Aurora, que esse daqui eu adoro muito, que a autora Marcela Ceribelli, ela tem aquele podcast da Bom Dia Óbvios, né? Então aqui ela vai trazer muitas coisas de uma forma que parece que você tá ouvindo ela no podcast, sobre o mundo aí das mulheres e todas as nossas demandas. Depois, mais sobre relacionamento abusivo, eu tenho 2 que eu só tenho em PDF, então não trouxe para mostrar. Mas tem um que chama Mas Ele Diz Que Me Ama, que é da Rosalind Penfold, que é um que a gente acha hoje só em sebo para comprar, estante virtual e tudo mais. Mas é um graphic novel, né? Um gibizinho, assim. E essa autora, ela é uma autobiografia, né? Então, ela é autora que passou por esse relacionamento. Então, ela conta o relacionamento abusivo, né? Eu ia falar do final, não vou falar do final, as pessoas que leem. Ok. E outro também que eu gosto muito, que é um livro bastante completo e que dá pra gente discutir muito com o cliente, talvez não dando o livro inteiro, mas eu separei uma pagininha aqui pra gente ler, ver o que você acha sobre isso. É um livro que chama Relações Destrutivas, se ele é tão bom assim porque eu me sinto tão mal, né? Então, o título já faz, epa, é verdade, né? A autora não sei se é assim que fala, tá? Mas eu falaria Averneal, não sei a pronúncia. De livro seria isso. O Instagram, eu indico o Instagram da Não Era Amor. As meninas colocam muitas coisas bacanas lá. E série, eu gosto muito de uma série da Netflix que chama Coisa Mais Linda, que é uma série nacional, não sei se vocês já viram por ali. E ela se passa no Rio de Janeiro, na década de 40, 50, alguma coisa assim. E são 4 mulheres, né, protagonizando e tal. E as questões delas e também envolve relacionamento abusivo. E além de tudo, que tem uma trilha boa, Rio de Janeiro, bossa nova, sambinha. Mas também tem coisas pesadinhas, assim. Mas é muito bacana e é nacional. E tá na Netflix. Que uma série de indicações aqui. Eu vou deixar o Made, ou Criada, que é uma minissérie em 10 capítulos que tem na Netflix de 2021. Marília disse que não terminou, que ficou muito mobilizada. Exato. É uma mulher também em relacionamento abusivo. Uma menina, né? Uma menina, uma menina mãe. nova. E não sei se vai ter segunda temporada, já li que deve ter uma segunda temporada. E ela fazendo esse ciclo também, o ciclo certinho que a Raquel contando, ela e mostrando, tem ali dois movimentos eu acho importante. Como o sistema americano de serviço social funciona, qual que é a rede de apoio, que aqui a gente está anos-luz na frente, o Brasil tem a nossa Constituição vem para apoiar diferente, e a mãe dela tem transtorno bipolar. E aí não vai estragar o seriado, porque isso tá na sinopse tá no comecinho e tá na sinopse. E que aí você mostra também mais um estressor precoce na vida que talvez faça uma reconstituição de fragilidade ali na história de contingência dela, né? Que eu acho que é esse momento que a gente entende essa história de contingências e tô entendendo por que ela se meteu nessa roubada, né? Parte disso. Ela fica, né? E qual que é a rede de apoio dela e como que isso também há uma fragilidade nessa rede de apoio. A gente fez um tema muito pesado, mas com a Raquel trazendo sorriso, com a Raquel trazendo leveza para ele. Então, acho que hoje a gente termina de novo com um tema rico para nossa clínica. A Raquel provavelmente está convidada aí para as nossas próximas temporadas. A gente está caminhando a passos largos para o final da segunda temporada. E desejo para todos
um bom final aqui hoje e amanhã, a nossa final de manhã. Obrigado, Marília. Obrigado, Raquel. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Muito gostoso estar aqui com vocês. Obrigada, para mim também foi mais um prazer, mais uma alegria estar aqui. Um abraço a todos. Vem manejar com a gente.